Olá, alunos, paz e bem. Hoje a prof está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as atividades de hoje e sobre uma importante noção nova que nós aprenderemos também esta semana. Então, hoje nós iniciamos uma semana. Hoje é 25 de maio de 2020, segunda-feira. O número 1, então, é a nossa oração, que se chama Prece do Dia. Ela está na agenda e também está ali na aula escrita. Escolham um momento do dia de vocês para a realização desta oração. O número 2, vocês já viram ali, que é a noção nova de língua portuguesa e se chama gênero textual notícia. Então, gênero textual são os tipos de texto, certo? E vocês já aprenderam alguns gêneros textuais durante este trimestre. O gênero textual do poema, o gênero textual da receita, e hoje nós aprenderemos então o gênero textual notícia, que é muito importante e ele está presente no nosso dia a dia. Então, a notícia é uma informação a respeito de um acontecimento recente de interesse público, ou seja, de interesse de todas as pessoas. Essa informação pode ser um assunto político, um assunto econômico, um assunto social, um assunto esportivo, um assunto sobre o tempo e um assunto sobre a saúde. Atualmente, nós estamos recebendo muitas notícias sobre a pandemia, que é na área da saúde, né? Então, essas notícias são passadas todos os dias para as pessoas se atualizarem sobre a saúde, tá? E de que forma a gente recebe essas notícias? Pelos meios de comunicação, que nós temos vários. Então, nós podemos receber essas notícias pela televisão, né? Pelos telejornais, pelo rádio, pelo computador, pelo celular e pelo jornal, certo? A prof trouxe então aqui um jornal para vocês analisarem. Então, o jornal é uma forma de comunicação escrita, né? Então, a notícia vem de forma escrita para as pessoas. Então, ela é formada, a notícia, por um título, pela matéria, né? O que é escrito é a matéria da notícia. E aqui também eu tenho uma fotografia sobre a notícia, certo? E nós então podemos receber essa notícia de várias maneiras. Então, as notícias elas podem ser escritas como jornal, podem ser também de forma ouvida, que é através pelo rádio, né? E as notícias, elas devem vir de forma muito clara. Então, elas devem ter uma linguagem formal, objetiva e clara, tá? Por quê? Porque as pessoas devem entender bem o que a notícia quer passar para as pessoas, certo? E assim como nos outros gêneros textuais, vocês perceberam que cada um tem uma estrutura a seguir, a notícia também tem alguns elementos, algumas perguntinhas essenciais que devem seguir e devem conter lá na notícia para o entendimento das pessoas. Então, ela inicia com a primeira,
o quê? O que que aconteceu? Qual é o fato recente que aconteceu? Quem? Quem são os personagens? Quem participou desse fato? Quando aconteceu o fato, tá? Onde aconteceu? Em que lugar? Como? De que forma? E por que, se for possível, se ter essa informação? Então, é bem importante essas perguntinhas estarem presentes lá na notícia, certo? E ali, para encerrar essa parte, então, desse gênero textual, finaliza que hoje em dia existe muita informação circulando, né? E o que que a gente deve ter? A gente deve ter o cuidado de onde nós retiramos a informação, a notícia, né? Para ver se realmente ela é verdadeira, né? Então a fonte, o lugar de onde é retirada a notícia é bem importante, porque nós teremos aí se ela é verdadeira ou não, certo? Então agora nós iremos fazer as atividades sobre esse gênero textual notícia. Então vocês têm ali no número 3, para marcar a opção correta, que a primeira letra A. Uma notícia é o quê? É um texto literário que conta uma história? Ou é um texto informativo que passa uma informação recente para as pessoas? O objetivo, qual é da notícia? É informar ou é distrair as pessoas? Vocês irão marcar o X. Uma notícia deve ter o uso da linguagem. Que tipo de linguagem? Formal, informal. Número 4. Responda no caderno também. Onde encontramos as notícias? Em quais meios de comunicação? Em vários, né? Então, podem fazer a resposta bem completinha, letra maiúscula e respostas completas. Letra B. Qual é a fonte de informação que sua família recebe as notícias diariamente que acontecem no mundo, tá? Então, conversem com a família e podem responder essa também. Letra C. Você tem o hábito de se informar com notícias atuais? Seja qualquer notícia, esporte, moda ou fatos sociais. Número 5. Número 5 é um desafio. Vocês farão uma pesquisa de uma notícia interessante, tá? Então, vocês vão pesquisar e a notícia que vocês acharem interessante, que acharem que for legal, que os colegas vão gostar, vocês irão então copiar o título dessa notícia e irão escrever a matéria dessa notícia e a fonte de onde ela foi retirada. Essa atividade, então, nós iremos socializar nas nossas videoconferências da semana. Então, metade dos alunos irão apresentar a sua notícia na terça-feira e a metade restante será a apresentação da notícia na quinta, certo? Então, estejam preparados para a apresentação da notícia pesquisada, certo? Número 6. Número 6 também é uma atividade bem legal de matemática e é o bingo das 4 operações. Vocês irão precisar do auxílio de alguém da família para fazer o sorteio para vocês jogarem,
certo? Então, realizem os cálculos, recortem as cartelinhas e peçam para alguém sortear para vocês jogarem o bingo. E para finalizar a aula de hoje, vocês terão a aula então de educação física. Então, uma ótima aula para vocês, uma boa semana. Essa semana nós teremos várias coisas novas, noções novas. Então, será uma semana muito legal, certo? Obrigada e até amanhã na nossa videoconferência.